Nós da equipe Mentoriando estamos aqui com muito prazer, a convite das escolas estaduais da Zona Rural, trazer uma palavra aí a respeito da valorização da vida. Nós temos um canal, né, Aline? Nosso canal se chama Mentoriando e eu espero que vocês gostem desse momento, acessem o nosso canal. Lá nós falamos sobre o desenvolvimento infantil até a vida adulta. Nós temos vários vídeos a respeito do desenvolvimento, da aprendizagem, dos transtornos de aprendizagens. Nós falamos também sobre a questão psicológica, né, Aline? Sim. Temos dicas para pais, professores e para os próprios alunos, para os próprios adolescentes. É um trabalho que é feito com muito carinho, muito empenho. Temos uma equipe nos ajudando e a gente gostaria de pedir, né, para vocês que gostaram dos nossos vídeos para acompanhar esse canal e para compartilhar com familiares e amigos, porque é um conteúdo muito bom que vale a pena ser compartilhado. Sim, a nossa equipe é uma equipe multidisciplinar. Nós temos o Dr. Natanael, neurologista, a Aline, psicóloga, eu sou psicopedagoga, nós trabalhamos, e tem a Bruna, que é fonoaudióloga, nós trabalhamos todas essas questões voltadas ao desenvolvimento, à aprendizagem. Então, se algum professor às vezes fala, seu filho precisa de ir numa psicopedagoga, estou me apresentando para vocês. Prazer, eu sou a Raquel, psicopedagoga, e a Aline, psicóloga. Então, se você entrar no nosso canal, você vai encontrar o restante da nossa equipe e eu tenho certeza que o conteúdo que tem lá vai te ajudar em algum momento. Valorização da vida. Esse é um tema que mexe muito conosco, né, Aline? Porque nós estamos nesse mês de setembro, que é um mês que trata sobre a prevenção do suicídio, e quantas histórias nós temos, né, de criança, jovem, adolescente, crianças com pensamento suicida, jovens que chegam a realmente às vias de fato, né, de suicidar. Nós temos casos de pessoas, mulheres, homens de idade mais avançada que também têm pensamentos suicidas e às vezes chegam a cometer o suicídio. E nós aproveitamos esse período para falarmos, para tocarmos no assunto. Por quê? É muito importante essa conversa de conscientizar, que as pessoas entendam os procedimentos, de como agir, de como estar perto, de como fazer essa pessoa que talvez tenha alguns tipos de pensamentos suicidas, até mesmo deixar de ter esses pensamentos. Por isso que é muito importante nós falarmos sobre isso. Então nós estamos aqui hoje, meu nome é Raquel Reis, eu sou psicopedagoga, a Aline Menezes, que é psicóloga e que tem uma bagagem a respeito desse assunto, porque ela lida muito com essas questões, né, Aline? Você podia falar um pouquinho para nós a respeito? Olá, pessoal! Então, realmente no meu dia a dia, na prática clínica, eu lido com realidades de criança e adolescente com pensamentos suicidas, com sentimento de desesperança, e essa realidade é triste e impactante. Mas hoje, nesse bate-papo, nosso foco vai ser a valorização da vida em combate ao suicídio, ou seja, a valorização é justamente a prevenção, né? Então, nós vamos trazer essa valorização da vida no ambiente escolar, porque assim como todas as esferas da sociedade sofreram
no período pandêmico, né, que já está aí com seu 1 ano e meio, né, de duração. Quase 2 anos, né? Quem imaginaria que passaríamos por isso? Sim, no ambiente escolar esses impactos foram ainda maiores, porque nós temos aí muitos alunos que estão desde março de 2020 fora da sala de aula, né? E o ambiente escolar não é só um ambiente de ensino-aprendizagem, é um ambiente muito importante de interação social. De interação, de inclusão. Então, olha só, o nosso bate-papo é justamente para que você entenda quais são os sintomas e os primeiros passos, né? Valorizar a vida é muito importante, você estar de bem com a vida, você querer viver, né? Às vezes você tem aí alguns problemas, algumas questões, mas saiba que em vida é muito mais fácil de ser resolvido, né? E uma coisa muito importante, principalmente para os jovens, para os adolescentes, para todas as idades, né? Mas quando a gente fala assim de jovem, nós falamos porque tem vigor, né, Aline? Tem tempo. Então, olha só, o esporte, né? Se envolver com o esporte, ter amigos de verdade, né? Conviver em sociedade, isso é muito importante. Para você entender um pouquinho, se você precisa de ajuda, a Aline vai falar para nós agora algumas questões que têm que ser observadas desde o início, para que você não chegue a ter pensamentos relacionados a tirar a sua vida para resolver algum tipo de problema. Né, Aline? Isso. Quais são os primeiros sintomas ou alguns passos aí que o adolescente, você que é adolescente, tão cheio de vida, tão cheio de garra, né? Cheio de vigor, precisa saber, falar assim, poxa, fazer uma autoanálise, né? Eu acho que o primeiro passo é analisar os seus sentimentos, né, Aline? Sim, esses sinais que antecedem, eles são às vezes sutis, mas dá para notar, né? Quais seriam? Alterações comportamentais, a gente fala muito a respeito de mudanças bruscas. Então, se é uma pessoa sempre animada, sempre conversando, sempre sorrindo, né, contando histórias, de repente começa a se fechar muito, começa a ficar querendo ficar só quietinho, ficar em seu cantinho, ficar isolado, não interagir, é um sinalzinho de alerta. Alteração de sono, outro sinalzinho de alerta, porque pode ser sinal de um quadro depressivo. Essa alteração de sono, para mais ou para menos. Alteração de apetite, para mais ou para menos. Na adolescência, eu comentei que é muito sutil. Por quê? Porque o adolescente tem o hábito de ficar muito no quarto, né? Sim, e sabe o que acontece? Nós trabalhamos muito com essa questão da fase do desenvolvimento da criança, né? Até a fase adulta. E aí as crianças, os jovens adolescentes têm fase que perde sono, tem a fase que ele não quer conversar com ninguém, quer ficar trancado no quarto, tem a fase que, né, vocês aí estão ouvindo, vocês estão se identificando. Tem a fase que escolhe com qual amigo quer falar, já não quer falar com todos os amigos. A grande preocupação é a seguinte, é quando isso vira uma rotina constante de todos os dias, de você não ter vontade, de você não ter ânimo de levantar da cama para fazer alguma atividade, de levantar a cama até mesmo para comer, que é a questão de que você falou, ou mais ou menos, ou come muito ou não come nada. Os exageros. Né? Então começa, você e adolescente, jovem, papai e mamãe que está aí assistindo, os professores, né, os pais em geral, a equipe escolar, é importante analisar esses pontos, com que recorrência isso acontece. Em alguns momentos, eu quero ficar sozinha, é normal, super normal. Né, Aline? Tem vezes que a gente não está mesmo a fim de conversar, quer ficar sozinho, mas em quanto tempo que isso está acontecendo na sua vida? Quais os momentos que isso aconteceu? Sim, né? O ficar sozinho às vezes, beleza, mas ficar sozinho sempre, aí já é sinalzinho de alerta, né? Então, esse período da adolescência, ele traz essas características.
Na criança, alterações de comportamento, né? Vamos voltar um pouquinho. Na criança, as alterações de comportamento são mais fáceis do pai e a mãe, ou o avô, ou o tio, né? Quem mora na casa. O professor, quando está na aula presencial, também consegue observar, porque elas são mais, assim, gritantes, que seria realmente alterações de comportamento também, mas na criança ela não tem ainda uma capacidade de externar, né? De falar, né? Sim, ela não vai falar sobre a dor e ela também não vai conseguir camuflar a dor, né? A criança vai deixar de brincar, a criança vai deixar de interagir, pode acontecer também uma regressão no aprendizado, né? Às vezes deixa de fazer algo que ela já fazia. Sim. Essa questão da aprendizagem ela é muito importante. Porque quando é criança e quando é adolescente, né, os primeiros sinais eles aparecem ali na escola. Queda do rendimento, queda da socialização com as outras crianças, com os outros adolescentes, com os pares, né, que a gente fala, com os professores também. Então, o professor dá para ter essa visão, olha, caiu no rendimento, está se excluindo, não quer estar junto com a turma, não quer fazer atividades em grupo, né? Os pais também perceber essas questões, às vezes os pais vão sair, não quer sair, quer ficar em casa, quer ficar deitado. Outra coisa muito importante aí para a galera jovem, para os pais, para os professores também, é o tempo de tela. Sim. Isso tem provocado muitas questões em termos emocionais. Por quê? Estereótipo, né, Aline? Sim. Ver aquele corpo perfeito daquela youtuber maravilhosa, né? Ou o cara descolado, aquele youtuber todo descolado, e você, poxa, eu quero ser igual e você não consegue ser. Sim. Não é, Aline? É porque esse modelo, Raquel, desse ideal, né, das redes sociais, da internet em si, ele não é real, né? Eu gosto muito de frisar isso com os meus adolescentes, né, que eu acompanho. Ele não é algo real. Ninguém tem aquela vida linda e maravilhosa que é postada. Cada um, né, dentro de sua realidade, vai ter problema, vai ter a hora que está descabelado, vai ter a hora que aparece uma espinha nos jovens, vai ter a hora que está desanimado. Então, essa alegria toda e essa perfeição toda não condiz com a realidade. E aí, essas comparações que são inevitáveis podem começar a prejudicar também a saúde mental, né? E para os pequenos, a gente sempre bate nessa tecla, mas eu acho que vale a pena continuar batendo a questão da tela, incentivar o imediatismo, né? Você clica ali no Google, às vezes a criança ainda não sabe escrever, mas ela já usa o microfoninho para falar, eu quero assistir o vídeo da menininha sereia. E aí, imediatamente surge esse vídeo da menininha sereia. Então, esse imediatismo, ele é prejudicial por quê? Porque eu quero na minha hora e pronto, acabou, né? Então, estimula esse pronto, acabou, essa teimosia e a mãe, às vezes, não vai dar o que a criança quer na hora, o pai também não, tem que aprender a esperar e a internet vai interferir nesse aprender a aguardar, né? Aprender a esperar. Então, eu até brinco, a gente brinca muito que na nossa época a gente tinha que esperar o domingo de manhã para assistir o desenho que a gente queria. É verdade. Hoje eles não conseguem esperar nem 5 minutos. É tudo imediato. E uma coisa que até numa palestra eu falei, que a questão da criança, às vezes a mãe fala assim, nossa, mas é tão inteligente, tem 2 aninhos, ainda nem fala direito, mas sabe mexer no celular. Olha, isso não é sinônimo de inteligência. Isso, a criança ela está robotizada, ela apenas entendeu o processo e ela age como um robozinho ali, clicando, porque ela sabe que ali dá certo, ela viu, ela fez, deu certo, então ela guardou aquilo na memória. Não estou falando também que isso é um sinônimo de não inteligente, que a criança é um robô, não é isso. É a questão que às vezes os pais concentram tanto nisso e não percebem o tempo que essa criança está ficando na frente do celular, porque ele acha bonito a criança mexer, não saber falar,
e saber mexer no celular. Então, às vezes os pais, eles têm essa sensação que a criança é muito mais inteligente porque ela sabe mexer no celular. E aí eu quero abrir os olhos de vocês. Inteligente seu filho é, sim. Nós sabemos que cada criança tem o seu nível de inteligência e ela tem chances de desenvolver, mas isso não é sinônimo de inteligência, saber mexer no celular. Ainda nessa questão das telas, eu recebo às vezes pais se queixando: o meu filho não sai do celular. E esse filho tem 5 aninhos, 6 aninhos, 7 aninhos. E aí, é claro, sem ofender, obviamente, mas eu tento levar esse pai, essa mãe a uma reflexão. Ele não sai por quê? Alguém dá, alguém permite. E esse alguém são eles próprios. Então, muitas vezes, até agora falando como mãe, né, algumas vezes já aconteceu comigo, de oferecer o celular em troca de um minutinho de paz. Né, Quem nunca, né? Uns minutos de sossego. Ai, cheguei do trabalho, tô com uma dor de cabeça, para ela ficar quietinha eu vou oferecer o celular. Mas cuidado para não exagerar nesse tempo, né? Um pouco, né? A gente permite, sim, até existe um tempo que é liberado. Sim, até 3 anos, zero. Zero tempo. A partir dos 3 anos até os 5, perto dos 6 anos, uma hora. Uma horinha. Uma hora de tela. E após os 6 anos, 2 horas, né? E aí você que é adolescente, você fala assim, você tá louco que eu vou ficar só 2 horas no celular, né? Mas, gente, é para a saúde mental de vocês. Nós estamos falando relacionado à saúde mental. 2 horas talvez para um adolescente é pouco? É. Não tem problema você usar o celular. A gente não está falando aqui que é proibido. Nós estamos falando para você ter qualidade. Sim. Qualidade de vida. Né? E ficar no celular o dia todo, isso não é qualidade de vida. Isso não é valorizar a sua vida. Isso. Até porque os prejuízos, eles vão além da saúde mental. Existem muitos jovens com problema na coluna, problema no pescoço, devido à posição de estar mexendo. Tem um problema na visão que acaba o líquido lacrimal. E isso é sério, pode prejudicar a visão. Sim. Né? Então, os jovens têm que priorizar os encontros. Né? Agora, graças a Deus, a pandemia deu uma estabilizada, então sem aglomeração já dá para fazer um encontro com um amigo, 2 ou 3, né? Tá priorizando esses momentos de interação e não ficar só no contato virtual. Teve uma época que a gente estava tão fique em casa, que o único meio que a gente tinha de interagir era através do telefone. Agora já estão sendo liberadas algumas atividades, algumas espécies de esportes, como a Raquel colocou, né, que é um fator protetivo importantíssimo a prática de esportes e esportes coletivos. Melhor ainda, porque além de funcionar na parte de atividade física, liberação de endorfina, que é uma substância importante no nosso cérebro, tem também a interação social, que é fator protetivo também, que é fator de valorização da vida. Outra questão que nós queremos dizer para você aí, adolescente, jovem, olha, nós também já fomos, viu? Às vezes vocês olham para a gente e falam, vocês não sabem o que vocês estão falando, sabemos, que nós já fomos, nós já tivemos todas essas questões, crise de existência, ninguém me ama, ninguém me quer, onde eu estou, para onde eu vou. Nós sabemos que todo mundo passa por essas questões e nós já passamos também, mas uma coisa muito séria que eu quero deixar para vocês, aí adolescentes, né? Ouçam os seus pais. Muitas vezes nós falamos assim, eu não quero, porque quando eu tiver meu filho vai ser tudo liberal. Eu já falei isso também, não foi nada disso. Né? Os seus pais, eles são mais velhos, eles têm mais tempo de vida e eles sabem o que é bom. Se eles falarem que não vá por aqui porque aqui é perigoso, é porque aí eles conhecem. Tá? Então, uma medida super protetiva para a sua mente, para a sua vida, é ouvir os pais, né, Aline? Sim, certamente. Agora, trazendo um pouco para o ambiente escolar,
que foi muito impactado e ainda está, né? Porque está na volta ao ensino híbrido, tem uns que vão voltar, outros ainda não. E eu percebo muitos jovens, muitas crianças desmotivados, né? Porque passou muito tempo, às vezes enjoou da aula online, não aguenta mais, está com saudade do professor, está com saudade dos colegas, está sentindo muita falta da explicação, da interação, do recreio, né? Da aula de educação física, que é tão amada, mas é a persistência, né? Eu gosto de trazer essa mensagem da persistência. Tá difícil a aula online, tá difícil para todo mundo, mas se ainda tiver que ficar por um tempo, vai valer a pena, né? Lá na frente vai, assim, vocês estudantes vão colher os frutos desse esforço, né? Então não deixe o desânimo te sufocar, né? Isso, te sufocar, te dominar. Né? Tente recomeçar, um momento de recomeço no sentido de vai valer a pena, não posso desistir, eu não devo desistir. Né? Porque quantos adultos a gente conhece que se matriculam na escola lá na frente, por quê? Porque começa a fazer falta, porque sente falta de ter a leitura, de ter a escrita, ou às vezes de ter o ensino médio completo. Então não perca essa oportunidade, não desista de estudar, porque eu tenho certeza que lá na frente vai haver arrependimento se você desistir agora. Com certeza. E eu lido muito com a questão de aprendizagem. Então, se você tem alguma dificuldade, não tenha vergonha de perguntar, de falar, eu não quero estudar porque eu não consigo aprender. Consegue sim, cada um tem um jeito de aprender, procure ajuda. Né? Então, hoje o assunto é esse, procure ajuda quando for necessário. Perceberam esses primeiros sintomas, perceberam todas essas questões, olha aí, nós estamos aqui para ajudar você. Né? Então, no final aí vai ter o endereço do nosso canal, o acesso, vocês podem acessar quando quiser, da forma que quiser e nos procurar. Nós estamos aqui para ajudá-los naquilo que for necessário. Então, fica aí as nossas dicas para você valorizar a sua vida, se amar, procurar ajuda quando necessário, perceber os primeiros sintomas, tanto de aprendizagem como questões internas. Procure ajuda, não deixe chegar no limite, porque a gente nunca sabe como será esse limite, nem você, nem eu. Então, por isso que nós temos que procurar ajuda o quanto antes, porque na hora que você libera aquilo que você está sentindo, já inicia uma cura. Né? E o viver, ele vale a pena. Se amar, se olhar no espelho, procure no espelho as suas características, olhe para você e entre em você, sabe? E não procure estereótipos de pessoas bem-sucedidas, porque você tem condições de ser bem-sucedido naquilo que você precisa, naquilo que você quer, naquilo que você tem disposição, né, Aline? Sim, sim. E esse conceito de se amar me lembrou aqui a questão da autoestima, que é muito falado, né? Ah, minha autoestima é baixa. O que seria essa autoestima? É o quanto eu gosto de mim. E tem como elevar a autoestima? Sim. O que eu tenho feito para ser amável? Né? Eu tenho que cuidar de mim interiormente, né? De qualidades interiores e também exteriormente. Né? Tem algumas coisas que a gente pode mudar, outras não. Eu sempre fui traumatizada, Raquel, com o tamanho do meu pé. Porque meu pé é muito grande e muito feio. Isso eu não posso mudar, não tem como eu mudar o tamanho do meu pé. Mas eu posso arrumar as unhas do meu pé, para ele ficar bonitinho, para ele ficar limpinho. Né? Então a gente tem sempre que fazer esse exercício de analisar o que eu posso mudar e o que eu devo aceitar. Né? E assim a gente vai conseguir gostar mais da gente. Isso, e valorizar mais, valorize o seu potencial, sabe? Às vezes fala, eu tô incomodada com uma gordurinha, então o que você está fazendo para mudar essa gordurinha? Ah não, eu amo a minha gordurinha, eu sou do jeito que eu sou, ótimo, continue assim, mas procure se valorizar dentro daquilo que você é,
da sua proposta, da sua família, estar no meio com a sua família, estar no meio de amigos, né? Claro, com todas as medidas protetivas, né? Usando máscara, álcool em gel, porque a gente não sabe até quando nós vamos viver esses momentos, mas não deixe de viver a vida, de se alertar naqueles momentos que, opa, acendeu uma luz amarela, peraí que eu não estou tendo ânimo, mãe me ajuda, pai me ajuda, Aline me ajuda, professor me ajuda, né? Diretora, coordenador, meu amigo, aquele melhor amigo, mas não deixe de pôr para fora aquilo que você está sentindo, isso é muito importante. Tá bom? E eu espero que nosso papo tenha ajudado você aí em casa, papai, mamãe, né? Os adolescentes, os professores. Professor, você é muito importante também na vida do seu aluno. Valorize aí também o seu trabalho, o seu esforço. Parabéns aos professores que nesse período de pandemia deu um show, né? Teve que se reinventar. E aí estão vencendo esse momento que nós passamos e estão recomeçando um momento que é tão precioso na vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Parabéns aí para você. E se vocês também precisarem de ajuda, estamos aqui para ajudá-los. Uma última dica, ter uma vida espiritual, né? Porque o desenvolvimento da espiritualidade, a prática da religião também é um fator protetivo importantíssimo, né? Então, pai, mãe, incentivar o filho, né? Fazer as orações junto, né? A criança também ensinar desde pequenininha ali, porque a prática de uma religião também é um fator protetivo em relação ao suicídio e ajuda também a pessoa a se sentir bem, a se sentir completa, né? Uma última dica. Mesmo porque a questão do suicídio, né? Esses pensamentos suicidas, ele vem a partir de uma depressão. A depressão, ela ocorre aqui na mente. Então, quando nós estamos com a nossa vida espiritual mais ajustada, a gente consegue discernir esses momentos. A gente consegue entender em que momento que nós estamos vivendo e quando nós temos que procurar ajuda. Isso realmente, Aline, é muito importante. Então, fica aí as nossas dicas, que vocês tenham um restante de ano bom, que dê tudo certo aí na volta às aulas e não desistam de viver. E nós nos encontramos nos nossos próximos vídeos, né, Aline? Isso aí. Nos vemos lá.